com vocês. Como é que vocês estão? Que bom, né? Pessoal, vamos para mais uma videoaula nossa aí, hoje num tema diferente, né, da nossa oficina de informática, né, das nossas aulas de informática. Hoje nós vamos falar do computador em si, né, o que carrega dentro do gabinete e qual sua função. Cada peça tem a sua função, cada peça tem um nome para que serve. Então nós vamos estar falando de uma maneira resumida para vocês entenderem, tá? E consequentemente vou estar fazendo uma limpeza, né? Porque como estamos parados aí por causa da pandemia, acaba acumulando poeira do dia a dia, já dos nossos usos das aulas de informática. Então está na hora de fazer essa limpeza, tá? É uma coisa simples, não é difícil. Tá, eu preciso somente de pouco equipamento para fazer isso. O que é esse equipamento? Eu preciso de uma chave Phillips, um pincel, tá? De preferência que seja de pelo, a famosa crina de cavalo aqui, pasta térmica, borracha e deixa eu retirar aqui para não... Utilizo folha de sulfite, eu vou explicar por quê, tá? Então, eu utilizo a folha de sulfite. Para quem entende, sabe que a folha de sulfite serve também. Então, às vezes já está vendo também, acompanhando vocês e está atento. Bom, vamos começar aqui, pessoal, pela memória, né? Então, a memória RAM é essa pecinha, ela na cor verde, tá? Tem também na cor azul. E hoje a gente consegue encontrar na cor preta, perdão. Então, tá aqui, ó, a memória, né? Essa é a memória RAM. Ela tem menorzinha, que é metade, que é chamada memória Slim, que ela é bem pequenininha, até pela questão de design. Hoje vocês encontram assim umas memórias com uma capa de proteção. Essa capa de proteção, além de proteger, ela é um dissipador de calor, né? Ajuda a manter a temperatura da memória bem acessível e bem estável. Assim, consequentemente, por esse dissipador, melhora o desempenho da peça, tá? Então, assim, existe a necessidade de estar colocando um dissipador aqui? Não necessariamente, tá? No caso, não precisa. Mas se você quiser colocar também é válido, você só compra o dissipador e coloca, melhora a questão de estética, né? Ela fica mais bonita e óbvio você está melhorando o desempenho do seu componente, que no caso é a memória aqui, tá? Então ela tem a função, né? Como já falo de memória RAM, qual que é o principal assim desempenho dela? Ela juntamente com o processador, ela tem a questão de velocidade, né? Melhorar o desempenho dos programas, né? E ela é uma memória que não é fixa. Que maneira? Ela não atua diretamente como o HD, que é outro tipo de memória de armazenamento, tá? Essa aqui ela somente auxilia na BIOS. O que é a BIOS? É o responsável por essa placa, que é a placa-mãe. Ela tem um tipo de sistema próprio, né, que é a BIOS. Então, juntamente com a memória, o processador tem ali a sua função de primeiro, processamento, segundo, a questão de velocidade e alguns outros comandos ali. Enfim, uma maneira mais resumida para vocês entenderem, tá? Então, já que estamos falando do processador, vou mostrar para vocês. O processador é essa pecinha aqui, ó, pequenininha, tá? Ela é pequenininha, ok? Como eu falei, a função dele já é o processador, ele é processar os dados, ele vai processar. Aí, que nem eu falei, ele precisa da memória também para auxiliar ele em questão de empenho, né? Então, às vezes o computador está muito lerdo, muito lento, pode ser falta de memória, tá? Que não necessariamente que seja, mas pode ser um ponto que está interferindo aí no empenho do seu computador. Virando aqui para vocês, ó, eu vou aproximar, ó, são vários pinguinhos, ó, deixando assim, ó, vários pinguinhos, tem vários capacitorzinhos ali,
tá? Então, esse processador, ele é da marca Intel, tá? Tem mais marcas, professor, é isso? Tem a marca Intel e tem a marca AMD, tá? A Intel, ela é uma superfície lisa aqui. Então, ó, lisa. Esses pingos dourados, é isso mesmo que você está pensando. São pingos de ouro, tá? Por que pingos de ouro, professor? Por causa da questão de condutividade, né? Parte elétrica e tudo mais. E essa peça aqui, ela vai chegar a uma temperatura super alta, tá? Como assim super alta? Ela chega a mais de 60 graus, dependendo, alguns computadores, aí precisa de dissipador, de cooler melhor, tá? Então ela, razoavelmente aí, ela trabalha na casa, assim, dizendo sem equipamento para estar medindo, sem o ar-condicionado para interferir também auxiliar, tem processador que trabalha na casa dos 60 graus, 61 graus, 56, 55. Não é o ideal, mas é o que acaba acontecendo. Existe um ideal, professor? Para alguns existe, para alguns não existe. Tá? Isso é questão irrelevante. Ok? Então, assim, o processador, aqui fica, né? Nós vou mostrar aqui na placa onde ele vai. E se vocês vão ver que tem vários ganchinhos deitadinhos, tá? A gente não pode entortar nenhum desses. Então deixa eu colocar aqui de lado. Vamos aqui, ó, para a placa mãe. Eu vou mostrar para vocês, né? Já que estamos falando do processador, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Lembrando, sempre muito cuidado para a gente não interferir e não quebrar, nem muito menos queimar. Pessoal, é que aqui vai... Aí. Aqui, ó. Deixa eu tomar cuidado. Nesse espaço mais que eu estou tentando fazer assim, ó, que está brilhando ali, ó, é onde o processador vai colocado. Então ali é cheio de dente, eu falo de dentinho, né? São vários conectorzinhos que vai entrar em contato com aqueles pinguinhos de ouro, tá? Então ele entra em contato para passar as informações de um para o outro, da placa para o processador, do processador para a placa, e aí vai fazendo essa troca de informação. Se eu entortar um pino daquele, já posso dizer que comprometeu o funcionamento de alguma coisa aqui na placa. Pode comprometer às vezes o próprio processador, mau funcionamento, às vezes nem vai funcionar mais. Às vezes compromete o funcionamento da memória. Às vezes você vai ter lá uma placa de vídeo, pode comprometer o processamento da placa de vídeo. Enfim. Então, esses componentes são de extremamente e muito importante. Tem que manusear com cuidado, tem que ter totalmente um cuidado relevante para eles, para você não estragar, tá? Para não estragar, não vou falar que você vai estragar, mas que tem que cuidar. Então, por isso que às vezes deu problema no computador. O que acontece? Leva no técnico. Por quê? Ele sabe, ele tem conhecimento, ele é responsável, então ele vai fazer por tudo isso. Tá? Ele tem todo um cuidado para isso. Tá? Então, aqui vai o processador. Nesse cantinho azul aqui, ó, que eu estou passando a mão, é onde vai a memória. Pode ver que tem 2 espacinhos aqui. Ah, professor, no da minha casa tem 4. É 2 brancos e 2 de cor preta, ou de cor azul, ou é amarelo e vermelho. São os chamados slots, né? Os canais de onde vai colocado as memórias. Eles têm até uma trava, né? Que é para segurar a memória. Que é aqui, ó, onde eu estou com a mão. Então aqui que vai colocada a memória. Ok? Já aproveitando aqui, vamos dar uma enfatizada melhor aqui. Esse amarelo também pode ser conector, é o chamado PCI Express, né? Que é onde vai a placa de vídeo, né?
Normalmente a placa de vídeo a gente usa para jogos, edição de alguns outros programas que requer, né, a placa de vídeo. Então é aqui que vai conectado, nesse espaço. Antigamente era um outro tipo de conector, que eu não tenho, nessa placa não tem, tá? Mas era mais ou menos parecido com esse branquinho aqui. Então a placa ia conectado num parecido, não quer dizer que é esse, no slot, né? Um bem próximo a esse. Aí com o tempo vai modernizando, vai virando. Então esse aqui é o PCI Express, onde a placa de vídeo vai, tá? Vocês podem ver aqui que a placa ela consiste em vários capacitores, ó, tem vários. Cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua função de estar auxiliando no empenho da placa. É óbvio, se queimar algum, interfere também, dá mau funcionamento, às vezes compromete, às vezes, na última possibilidade, tem que descartar porque não dá conserto. Às vezes o próprio técnico vai falar para você, não compensa. Tá? Então assim, resumido, a placa-mãe, como os alunos aqui, eu já mostrei para os alunos aqui do projeto, professor, parece uma cidade, né? Realmente, parece uma cidade se você olhar assim de uma maneira que nem eles olham. Então tem vários capacitores, tem vários dissipadores, tem bastante coisa na placa. Galera, uma peça super importante, né? Eu falo assim que, tirando o processador e a memória, essa peça aqui é a principal do computador, que é o HD, que é onde vai ficar armazenado, é onde vai ficar salvo os dados de tudo que você vai usar. É onde vai instalar o Windows, onde você vai instalar os jogos, onde você vai armazenar as fotos, os vídeos, né, os seus áudios que você grava, entre outros programas, enfim. O HD ele é primordial no funcionamento do computador, tá? Sem ele, praticamente você não vai fazer nada. Por quê? Onde você vai instalar o Windows? Onde você vai colocar as fotos? Então, assim, sem o HD, praticamente você não tem o computador. E vice-versa, sem a memória, você acaba não tendo o funcionamento da placa-mãe com o processador. Faltou o processador, mesma situação. Então, para vocês entenderem, uma peça depende da outra. É uma peça que vai ligado, conectado, trocando informações com a outra, tá? Então, tudo depende num conjunto, tá? Então, preciso do processador com a placa para funcionar, com a memória, com o HD, enfim, assim, é um conjunto, é uma corrente, né? Como eu falo para os alunos aqui, é uma corrente. Se um gomo quebrar, compromete o restante. Então, tem que estar tudo junto, tudo organizado, funcionando bonitinho. Pessoal, essa outra peça aqui, ó, é o cooler, chamado de cooler, né? Ele é responsável por manter o processador refrigerado. O que é refrigerado? Vai fazer refrigeração mesmo, é isso mesmo. Ele, juntamente aqui, ó, pode ver que tem um negócio branco, é chamado de pasta térmica. Não é pasta de dente, viu, pessoal? A pasta térmica, ela é específica para isso. Então, vai colocado aqui assim, ó. Ele entra em contato, ó. Só que colocado lá, aí ele entra em contato e ele vai ficar, ó. A pasta vai segurar. Quando liga, lembra, o processador esquenta. Aí essa peça com a pasta térmica que vai ajudar a manter a temperatura estável, né? Lembra que eu falei que às vezes chega a 60 graus alguns processadores? Então, é essa peça que vai fazer a função de manter, não ultrapassar, e sim sempre diminuir. Quanto mais baixa a temperatura, melhor torna-se o desempenho dessa peça, tá? Vou colocar de lado aqui, depois eu tenho que limpar. Então, aí pode ver que ele também vai conectado ali na placa, precisa ser conectado, ligado ao conectorzinho dele aqui. Vou aproximar aqui para vocês. Então, ele vai conectado ali, tá?
não tão importante, mas necessário, o nosso DVD, o nosso leitor, o nosso gravador de CD e DVD, né? Então, hoje em dia quase não se está usando mais, pessoal, mas ainda assim é importante ter, tá? Porque às vezes você não tem o pendrive, mas tem o CD, tem o DVD que você coloca, ele vai fazer a leitura, vai transmitir as informações para as peças que vai aqui, que nem o processador, memória, juntamente com o HD, e vai te trazer a informação que é através do monitor, tá? Então, é uma peça hoje não muito importante, mas mesmo assim não deixa de estar aqui no gabinete. Se você tiver, mantenha sempre limpinho, mantenha ele sempre funcionando, leve um técnico para que ele faça isso, tá? Então, esse é o nosso leitor de DVD. Galera, essa aqui eu posso dizer que é a fonte, é a nossa fonte. Olha que interessante. Tem um conector aqui, tem uma entrada, uma saída, ela tem um chaveamento manual para você fazer de 110 ou 220 volts, conforme na sua casa, não sei. E todos esses cabos aqui são conectores, né? São os conectores que vai ligado na placa. Então, ou seja, mais uma peça de suma importância. Sem ela, sem energia, sem funcionamento. Mas o senhor falou que eu preciso do processador, da memória, do HD para funcionar. Sim, mas e a energia? Quem que fornece? É essa peça aqui, ó. Então essa peça é muito importante. Se ela tiver com mau funcionamento, ela não vai deixar ligar, ela às vezes liga coisa de 5 segundos, ela desliga tudo e aí vai. Ela é responsável, até mesmo você tá lá mexendo no seu computador à noite, deu uma descarga elétrica, se for uma fonte boa, ela segura, queima o fusível dela que tem aqui, né, que é uma pecinha que passa um fiozinho dentro, ela queima, não deixa afetar os outros componentes da placa. Então, para vocês terem uma ideia, ela é responsável por fornecer a energia para todos os nossos equipamentos, tá? Então, uma peça muitíssima de importância, né? Aqui ela vou ver se eu acho para mostrar para vocês aqui, ela é de 200 watts, né? A gente chama watts, tá aqui, ó, bem aqui em cima, né? Essa já é uma fonte ATX. E assim, quanto maior o watts dela, melhor ela é. Cuidado assim, pessoal. Ela é 250, ela chega a 450. Ela não é de 450 watts reais. Ela não fornece a energia real que nem essa aqui é de 200 reais. Então ela fornece 200 watts reais, ou seja, a frequência de energia dela é de 200. Essa que eu dei o exemplo para vocês, que chega ao pico de 400, ela vai simular 450 watts, mas não entrega os 450. Existem fontes de 700, 800 watts reais, ela fornece aquela quantia de energia que está especificado nela, tá? Aí a gente chama de fonte gamer, que requer assim, esse tipo de fonte, porque as peças requerem ela, né? A própria placa-mãe requer essa fonte, o processador requer essa fonte. Por quê? São peças muito superiores nessas aqui, né? Que os gamers usam aí hoje, que está em alta. Eles utilizam essas peças para alto desempenho, né? Alto desempenho. Eles vivem disso, ganham a vida com isso, né? Jogando. Então eles precisam de peças de alta qualidade, de extrema funcionamento altíssimo, né? Resolução ao máximo, tá? Então assim, para o nosso dia a dia, essa aqui ela serve certinho com esses componentes, não sobrecarrega, não afeta no desempenho de qualidade, ela fornece realmente o que está aqui, ok? E o nosso gabinete está desmontado aqui, né? Está limpinho, sem as tampas laterais que eu desmontei para mostrar para vocês. Eu logo em seguida vou fazer a limpeza e vou mostrar, né, na próxima aula
a montagem e como é que vai ficar ele certinho, limpinho, bonitinho. Então, pessoal, função do gabinete. Primeiro, proteger as peças. É aqui dentro que ele vai proteger essas peças todas, tá? Porque se eu deixar assim, dá para mim ligar assim? Dá, eu consigo ligar. Mas ficar muito exposto assim não é ideal, tá? Então, o gabinete, a primeira função dele é proteger as peças, tá? Segundo, a estética, tá? Tem gabinete grande, pequeno, tem de vários tamanhos, várias cores, várias funções aí. Tem aqueles que acende a luzinha, enfim. Tem gabinete que fornece uma vazão de ar, lembra? Vazão de ar. Por quê? Ajuda a manter a temperatura das peças controlada. Então, além da estética, os gabinetes fazem isso, ajuda a manter, tá? Vocês vão ver que tem gabinete que tem 5 ventoinhas, 5 ventiladorzinhos assim, 3 na frente, 2 em cima, 1 atrás, tem vários tipos. Então, o gabinete, a primeira função, proteger, e depois você escolhe por questão de estética, para ficar bonito em casa, ok? Pessoal, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Falando um pouquinho das peças que vai aqui dentro, o que é o computador em si, está aqui, são esse aglomerado de peças, tá? Lembrando que um depende do outro para estar funcionando, ok? Fiquem com Deus.